Pessoal, solzão lá fora, né? Vontade de estar numa prainha, numa cachoeirinha, numa piscina, mas estamos onde? Aqui na atividade. Só a quarentena faz isso com a gente, né, galera? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Estou com saudade de vocês, não vejo a hora das aulas presenciais voltarem, mas a gente vai ter um pouquinho de paciência, ter que ter um pouquinho de paciência, né? Até porque a PUC anunciou ontem a prorrogação da suspensão por tempo indeterminado, até que haja segurança sanitária necessária para que nós voltemos às nossas atividades, né? E foi uma decisão, como sempre, muito prudente, muito sensata. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso último assunto relativo à teoria geral dos recursos, para encerrar a abordagem de TGR junto com a apelação, que é o recurso adesivo. Nossa aula vai ser mais curtinha hoje, porque eu quero dar espaço para que vocês assistam a live do professor José Emílio com o professor Bruno sobre o coronavírus e os impactos no direito público, daqui a pouquinho no Instagram lá da PUC-C, assistam. Beleza? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho do recurso adesivo e vamos falar genericamente, só lembrar algumas questões do procedimento seguido pelos recursos no Tribunal de Justiça, né, nos tribunais. Bom, então vamos começar falando de recurso adesivo, pessoal. Recurso adesivo, ele encontra previsão legal nos parágrafos 1º e 2º do artigo 997, e a primeira questão que vocês têm que saber, né, que a gente tem que frisar bastante, que recurso adesivo não é uma espécie recursal. Recurso adesivo é uma forma de se interpor recurso, é uma forma recursal, né, uma modalidade de interposição de recurso e não uma espécie recursal. As espécies recursais típicas, taxativamente delineadas pelo legislador, estão no artigo 994, e a gente não encontra o recurso adesivo dentre essas espécies, né? A gente tem apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, extraordinário, especial, agravo em respe ou reste, embargo de divergência. São 9 espécies recursais que a gente já trabalhou aqui incansavelmente. Acontece que a gente tem duas formas de se interpor determinados recursos, a forma principal e a forma adesiva. Então, é uma forma de se interpor recurso, ok? O recurso adesivo não é uma espécie recursal, e sim uma forma de interposição que fica condicionada à interposição de um recurso principal, ok? Vejam só o que o caput do artigo 997 diz. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Então, para cada recurso que a parte prejudicada vai aviar, ela tem um prazo e exigências legais que correm independentemente de conduta da outra parte. Então, para apelação, por exemplo, sendo uma das partes sucumbente na demanda, ela vai ter o prazo dela, que é de 15 dias para recorrer, e ela vai ter que preencher todos os requisitos de admissibilidade para que a apelação dela, que independe da conduta da parte contrária, seja conhecida. A apelação tem que ser tempestiva, preparada, com regularidade formal, parte legítima, recurso cabível, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E isso tudo independe da parte contrária. Nessa questão de que há uma independência do recurso manifestado por uma das partes em relação à outra, a gente tem o chamado recurso principal. É aquele que é manejado de forma independente, autônoma em relação à conduta da parte contrária. Acontece, pessoal, que existem casos em que ocorre a chamada sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? Sucumbência recíproca ocorre quando as duas partes, autor e réu, sucumbem, são ao mesmo tempo partes vencedoras e partes vencidas. Imaginem que eu ingresse com uma ação de indenização em face do Pedro. E aí eu formulei os pedidos de dano moral, dano material e dano estético. Eu, autora, só consegui demonstrar a existência do dano material.
O juiz então julgou parcialmente procedente o meu pedido para fixar indenização por dano material no valor de R$50.000. Isso significa que eu ganhei os 50 mil relativos ao dano material, mas sucumbi em relação às pretensões de dano estético e dano moral, porque eu não dei conta de prová-las. Eu tenho interesse em recorrer? Óbvio que sim, porque através da manifestação de recurso de apelação, eu vislumbro uma possibilidade de melhora da minha situação. Se eu consigo demonstrar que eu, de fato, suportei os danos moral e estético, o tribunal vai reformar a decisão para acolher esses pedidos. Então, existe possibilidade de eu recorrer? Sim, existe possibilidade. O Pedro, por outro lado, foi vencedor na parte dos pedidos que foram julgados improcedentes, mas foi vencido na parte que toca o dano material, já que nesta parte ele foi condenado a pagar R$50.000 a mim. Ele tem possibilidade de recorrer tão quanto eu. Ele vislumbra através do recurso uma possibilidade de melhora na situação, de modo a afastar a condenação que até então foi imposta a ele. Então eu tenho aí, ao mesmo tempo, sucumbência minha e sucumbência do Pedro. Existe interesse recursal por parte de ambos, ok, pessoal? E por que essa situação é importante? Porque eu posso ter dois recursos de apelação que podem ser manejados da seguinte forma. De forma independente, imaginemos então que diante da publicação da sentença, tanto eu quanto Pedro vamos tomar conhecimento do conteúdo, começa a contar para nós dois de maneira independente o prazo para interposição da apelação de 15 dias e nós dois vamos interpor cada qual o seu recurso de apelação com fundamentos diferentes e pedidos de reforma em relação a pretensões diferentes. Eu vou pedir a reforma da sentença no tocante à parte que rejeitou os pedidos de dano material e dano estético, e o Pedro vai pedir a reforma da sentença no tocante à parte em que houve acolhimento do pedido de indenização por dano material. Não é isso? Então, o recurso ele pode ser manifestado, tanto a minha apelação quanto a apelação do Pedro, dentro desse prazo de 15 dias que se inicia a partir da publicação da sentença. Caso eu e o Pedro tenhamos essas condutas de interpor apelação neste prazo de 15 dias, cuja contagem começa a partir da publicação da sentença, tanto a minha apelação quanto a dele serão apelações principais, porque o recurso foi manejado dentro do prazo inicial de contagem aí de apelação, né? Dentro do prazo inicial do recurso principal. Então, o recurso seguiu nesse caso exatamente o disposto no artigo 997. Cada parte interpôs o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Isso é recurso principal. Imaginem a seguinte situação, no entanto, e aí vem a segunda possibilidade de se interpor apelação, que é um pouquinho diferente e é onde entra o recurso adesivo. Imaginem a seguinte situação. Começou a contar o prazo da apelação principal a partir do momento em que a sentença foi publicada e apenas eu, Camila, decidi recorrer. Porque o Pedro pensou o seguinte, eu não vou mexer com recurso não, porque tem pouca possibilidade de eu reverter essa decisão, pode ser que haja majoração da sucumbência caso a decisão da Camila seja mantida, então vou ficar quieta aqui, não vou fazer nada não, vou interpor recurso não. Aí ele decide simplesmente deixar passar o prazo recursal em branco. Dentro dos 15 dias que ele teria para manejar recurso de apelação, ele não faz nada. E aí só eu interponho recurso de apelação solicitando a reforma da decisão nas partes relativas ao dano material, ao dano moral e ao dano estético. Beleza, eu interpus recurso de apelação, o que vai acontecer? Ele vai ser encaminhado ao juízo de primeiro grau, que vai intimar o Pedro para contrarrazoar o recurso. O Pedro foi intimado para contrarrazoar e deve apresentar as contrarrazões. Ao ler o recurso interposto por mim, o Pedro começa a mudar de ideia e pensa o seguinte:
olha, esse recurso tá bom da Camila, pode ser que ela consiga o acolhimento realmente da pretensão dela de dano material e de dano moral e de dano estético, e pode ser que minha situação piore. Olha, então já que ela tá fazendo isso, eu vou recorrer da parte em que me houve imposição da condenação dos 50 mil, porque vai que eu consigo excluir essa condenação. O Pedro já pode fazer isso? Ora, se a gente considerasse que só é possível manejar a apelação dentro do prazo principal de recurso, como ele já passou, não haveria possibilidade do Pedro recorrer mais, concordam? Ok, por quê? Porque houve preclusão. Se o prazo recursal passou em branco, eu não tenho mais como recorrer. Contudo, existe uma segunda possibilidade que está prevista aí no parágrafo 1º do 997. Vejam só, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Teve sucumbência recíproca no caso? Foram vencidos autor e réu? Foram. Tanto Camila perdeu como venceu, quanto Pedro perdeu como venceu. Pedro interpôs recurso? Não, só Camila. Então, eu tenho um recurso principal e sucumbência recíproca. Cabe, então, essa modalidade recursal, essa forma de interposição prevista no parágrafo 1º? Cabe. Olha aqui que o parágrafo 1º está dizendo. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Isso significa que a Camila interpôs recurso. O Pedro foi intimado para contrarrazoar. Ele percebeu que o recurso da Camila era bom, podia alterar o conteúdo da sentença, então ele mudou de ideia. Ele tinha deixado passar o prazo sem fazer nada, agora ele mudou de ideia. Ele quer recorrer. O que ele pode fazer? Ele pode interpor uma apelação que vai aderir ao recurso da Camila, ficando condicionado ao conhecimento do recurso principal. Isso é a apelação adesiva. O que o Pedro vai fazer? Dentro do prazo de contrarrazões, o Pedro vai apresentar as contrarrazões e, se ele tiver interesse, ele também, dentro desse prazo, vai apresentar a apelação adesiva. É uma apelação que cumpre todos os requisitos de admissibilidade, que deve cumprir, que deve obedecer todos os requisitos de admissibilidade da apelação principal, que vai ser interposta dentro do prazo de contrarrazões, em peça distinta das contrarrazões. Eu botei então uma peça de contrarrazões e uma peça de apelação adesiva. O recurso adesivo, a apelação adesiva, ela não é obrigatória, é só se o recorrente o recorrido, aliás, né, quiser realmente. E a diferença da apelação principal para a adesiva, pessoal, é que para que surja a oportunidade da apelação adesiva, é necessário que haja sucumbência recíproca e que dentro do prazo para manejo do recurso principal haja apenas manifestação de um único recurso. É necessário que a outra parte deixe de manejar recurso dentro do prazo para recurso principal. Então, ela surge, a oportunidade do recurso adesivo, ela só surge a partir do momento que eu tenho um único recurso principal. E dentro do prazo de contrarrazões, passa a surgir a possibilidade de o recorrido, que até então não manifestou recurso, adira ao recurso principal. Ok, pessoal? E, além disso, uma diferença substancial é que seria muito fácil, né, se a gente deixasse sempre, no caso de sucumbência recíproca, o prazo recursal passar em branco, prazo para o recurso principal, e aderir ao recurso do outro, se não tivesse nenhum gravame para isso. Mas tem, pessoal. Por quê? A apelação adesiva, ela é um recurso subordinado ao recurso principal, é um recurso condicionado ao recurso principal. Como assim?
ela passa para ser apreciada, depender do conhecimento, ou seja, de um juízo de admissibilidade positivo do recurso principal. Isso significa que se o recurso principal não for conhecido por ser intempestivo, por faltar preparo, pelo fato das partes serem ilegítimas, por faltar qualquer pressuposto de admissibilidade, ou mesmo se a parte que interpôs o recurso principal desiste do recurso principal, ele não vai ser conhecido. E aí o que acontece com a apelação adesiva? Ela também não vai ser conhecida. Ela tem o mesmo destino do recurso principal. Uma vez não conhecido o recurso principal, a apelação adesiva, o recurso adesivo também não será, ok? E é por isso que a apelação, o recurso adesivo não é o ideal. O ideal é que a parte recorra dentro do prazo para o recurso principal, até porque pode ser que não surja para ela a oportunidade do recurso adesivo se o outro não recorrer. Ok, pessoal? Então, o que é o recurso adesivo a partir dessa explicação? É a forma recursal da parte que não pretendia recorrer no primeiro momento, só o fazendo em virtude da interposição do recurso pela parte contrária, ok? Todos os recursos admitem forma de interposição adesiva? Não. Apenas 3 recursos admitem a forma adesiva: a apelação, o recurso especial e o recurso extraordinário. Existem autores que chegam a sustentar, como até o Fred Dier chega a cogitar, que o recurso ordinário, quando segue a forma de apelação, que a gente já vai ver mais para frente um pouco, ele admitiria a forma de interposição adesiva, mas já há precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, até porque não existe previsão legal expressa, né? E como os recursos são regidos pela regra da taxatividade, quando não existe a previsão legal, não é possível eu admitir a recorribilidade adesiva, né? Então, os recursos que admitem forma de interposição adesiva são apelação, recurso especial e recurso extraordinário. É bastante comum a apelação adesiva, recurso extraordinário e recurso especial são mais difíceis, até porque para esses recursos, dada a existência de um grande número de requisitos de admissibilidade, é muito difícil que o recurso principal seja conhecido. Logo, mais difícil ainda vai ser que o adesivo seja conhecido, né? Então, é incomum que haja recurso adesivo nessas espécies recursais. A forma adesiva, pessoal, também não é admitida no âmbito dos juizados especiais. Lá nos juizados especiais, a legislação prevê que o recurso cabível para combater sentenças é um recurso sem nome, é o recurso inominado, né? Então, o recurso que eu utilizo lá na Lei 9.099, na 10.259 e na 11.253, que tratam do sistema dos juizados especiais, civil estadual, federal e da Fazenda Pública, não é apelação. O recurso que eu utilizo para combater sentença é o recurso inominado. E ele vai ser manejado no prazo de 10 dias. Essa é a principal diferença em relação à apelação. Os requisitos de admissibilidade são os mesmos, é bem parecido, o prazo é diferente. Lá no juizado especial, como o sistema é regido por celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, não se admite forma de interposição adesiva. Beleza? Então, o juizado especial, por ausência de previsão legal, não admite, e também violação aos princípios regentes do sistema, não admite a forma de interposição adesiva, tá? Do recurso inominado. Bom, quais são as hipóteses de interposição do recurso adesivo? Ele só é admissível no caso de sucumbência recíproca, tá? Só é admissível no caso de sucumbência recíproca, conforme disposição legal do parágrafo 1º do 997. Não se admite recurso adesivo de particular em reexame necessário ou remessa necessária, né? A remessa necessária a gente viu que é uma forma que obriga o juízo de primeiro grau a remeter os autos para reexame do tribunal
em caso em que há prolação de sentenças desfavoráveis aos interesses da fazenda pública, condenações superiores a 1.000 salários mínimos no caso da União, 500 salários mínimos de estados e capitais dos estados e 100 salários mínimos para condenações proferidas em face de municípios, né, a necessidade de envio obrigatório dos autos para que o tribunal reexamine o conteúdo dessas decisões desfavoráveis ao interesse público. Nesse caso aí não há recurso via de regra, né? Há um ato obrigatório por dever de ofício do magistrado e vejam, para que haja recurso adesivo é necessário que haja recurso voluntário dentro do prazo para interposição do recurso principal. Como na remessa via de regra não tem o recurso e sim um ato de ofício do juiz, não há possibilidade de interposição adesiva, né? De forma adesiva, porque eu não tenho recurso principal, ok? O recurso adesivo não é espécie de recurso, como a gente já destacou, nem todos os recursos admitem recurso adesivo, apenas apelação, recurso especial e recurso extraordinário. O recurso adesivo ele deve obedecer todos os requisitos de admissibilidade do recurso principal. Então, não é porque o recurso principal foi conhecido, já que ele estava cumprindo todos os pressupostos de admissibilidade, que necessariamente o recurso adesivo será. O recurso adesivo só vai ser conhecido, obviamente, se ele for tempestivo, preparado, preencher requisitos de regularidade formal, se as partes forem legítimas, o recurso cabível, houver interesse recursal e inexistir fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, tudo que é avaliado na admissibilidade do recurso principal é também avaliado na admissibilidade do recurso adesivo. O que eu quis dizer ao destacar que o recurso adesivo depende do conhecimento do recurso principal é que, se o recurso principal não cumpre um dos requisitos de admissibilidade, ele não vai ser conhecido. E não adianta que o adesivo cumpra os requisitos de admissibilidade. Por quê? Por depender do recurso principal, por ter aderido a ele, se o principal não é conhecido, não adianta que o adesivo preencha os requisitos de admissibilidade, porque o adesivo também não será, porque ele depende do conhecimento do recurso principal. Beleza? O prazo para apresentação do recurso de adesivo é o mesmo prazo para apresentação de contrarrazões, como eu destaquei para vocês, e o exame do adesivo fica condicionado ao conhecimento do recurso principal, seguindo o mesmo destino do principal, caso o principal não seja conhecido. Os requisitos, portanto, em resumo, são sucumbência recíproca, recurso de uma parte dentro do prazo legal para interposição e silêncio da outra. É necessário que haja silêncio da outra. Vejam só que o parágrafo 2º do 997 diz: se o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade de julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado o seguinte: será dirigida ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então, tudo que a gente disse aqui está destacado no parágrafo 2º. O recurso adesivo, ele deve ser dirigido para o mesmo órgão do recurso principal. Então, se eu estou falando de apelação e encaminhei a apelação para o juízo de primeiro grau, o recurso adesivo também vai ser encaminhado para ele e o procedimento é o mesmo. O recurso adesivo recebido lá pelo juízo de primeiro grau, o juiz de primeiro grau tem que intimar a parte contrária para contrarrazoar. Ok, pessoal? Ele vai ser admissível na apelação, no recurso especial extraordinário e não vai ser conhecido se houver desistência do recurso principal ou se o recurso principal não for conhecido. A desistência, ela é um fato impeditivo ao direito de recorrer, porque ela opera preclusão lógica, como nós já vimos. Então, se a parte que interpôs o recurso principal desiste dele, essa desistência traz efeitos também para o recurso adesivo, que não vai ser conhecido, ok?
A parte pode desistir do recurso principal para interpor recurso adesivo? Suponhamos que eu, dentro do meu prazo, tenha interposto recurso de apelação naquele caso lá do Pedro, em que houve sucumbência recíproca. Só que, né, tendo interposto recurso principal, eu percebi que o meu recurso estava com um defeitinho, né? Ele foi mal fundamentado, não cumpriu um requisito de regularidade formal. Eu posso desistir do meu recurso para interpor apelação adesiva, esperando que o Pedro tenha interposto a apelação principal? Não posso. Por quê? Pelo fato de eu já ter manejado o recurso, eu já pratiquei o ato, então isso implica em preclusão consumativa. Já pratiquei um ato, não posso repraticá-lo, então não posso desistir para corrigir um defeito e interpor o recurso adesivo, mesmo se o Pedro já tiver interposto a apelação principal, ok? Se o recurso de apelação principal não é conhecido e o recorrente interpõe agravo, o recorrente adesivo precisa interpor? Como assim? Imaginem que nesse caso, entre mim e Pedro, apenas eu, no prazo de recurso principal, tenho interposto recurso de apelação. Só que o meu recurso de apelação não veio com preparo. Aí, o relator, né? E aí o recurso principal foi encaminhado para o juiz de primeiro grau, ele intimou o Pedro para contrarrazoar, o Pedro contrarrazoou e interpôs recurso adesivo. Tudo certo, foi lá para o Tribunal de Justiça. Lá no tribunal, o relator, ao fazer juízo de admissibilidade, viu que o meu recurso principal de apelação não estava preparado, estava faltando preparo. O que a gente estudou? Que quando o preparo não é recolhido no momento da interposição do recurso, a parte recorrente deve ser intimada para recolher preparo em dobro. Então, o que o relator deveria fazer? Deveria me intimar para recolher preparo em dobro, antes de dizer que meu recurso não seria conhecido. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele, de cara, proferiu uma decisão monocrática dizendo que não conhecia do meu recurso. O que eu fiz? Contra a decisão de relator, cabe agravo interno. Eu, então, fiz agravo interno e já recolhi o preparo em dobro, dizendo que o relator errou porque ele deveria ter me intimado ao recolhimento do preparo em dobro, ao invés de não conhecer do meu recurso. Esse agravo, pessoal, se provido, ele traz efeitos para o recurso adesivo, que em razão do não conhecimento do recurso principal também não foi conhecido? Sim, o recorrente adesivo ele não precisa interpor agravo interno neste caso, até porque o juízo de admissibilidade do adesivo foi negativo porque ele seguiu o mesmo destino do recurso principal. Logo, se o agravo serve para reverter o juízo de admissibilidade negativo do recurso principal, ele serve também para reverter a admissibilidade negativa do adesivo. Ok, pessoal? Uma última observação aí é a seguinte: o STF, pessoal, já teve um precedente que admitiu recurso extraordinário adesivo ao recurso especial. Como assim? Quando eu tenho recurso adesivo, geralmente, né, em 98% dos casos, o adesivo tem a mesma espécie recursal do recurso principal. Então, se eu tive recurso principal de apelação, o adesivo vai ser uma apelação. Se eu tive recurso principal de especial, eu vou ter o adesivo também como recurso especial. Acontece que o STF já admitiu numa determinada ocasião o seguinte: imaginem que eu tenha um acórdão. Esse acórdão complexo decidiu vários pedidos, tem vários capítulos. Num desses capítulos existe violação à Constituição. Para combater violação à Constituição, cabe recurso extraordinário. Num outro capítulo deste mesmo acórdão, existe violação à lei federal. Para combater violação à lei federal, cabe recurso especial. Esses dois recursos têm que ser manejados ao mesmo tempo, de maneira independente, porque eles pretendem combater coisas diferentes.
mas eles têm que ser interpostos. Surgiu o prazo de 15 dias, tanto o extraordinário quanto o especial tem que ser interposto sob pena de preclusão de um dos vícios se eu deixar de interpor. Imaginem, contudo, que apenas o recurso extraordinário tenha sido interposto pelo recorrente. Beleza? Por exemplo, a parte autora verificou o vício de violação à Constituição e ela decidiu interpor recurso extraordinário. A parte ré, apesar de ter sucumbido também, houve sucumbência recíproca, não fez nada, ok? Aí a parte autora recorreu através de recurso extraordinário, interpôs recurso extraordinário. A parte ré vai ser intimada para contrarrazoar o recurso extraordinário. Ao contrarrazoar o recurso extraordinário, a parte ré percebe, poxa, eu deixei de interpor recurso especial, tinha esse ponto aqui que me favorecia de violação à lei federal, eu vou interpor recurso especial, porque teve sucumbência recíproca. Ora, o adesivo ele não tem que seguir a mesma espécie do recurso principal? Tem, mas via de regra, essa é a regra. Contudo, nessa situação de acórdãos complexos com vício de inconstitucionalidade e vício de ilegalidade, o STF já admitiu que a parte ré, nesse caso, interpusesse um recurso especial para combater aquela ilegalidade que ela deixou de combater no primeiro momento, de forma adesiva, um recurso especial para aderir ao recurso extraordinário, beleza? Uma espécie de recurso cruzado aí, um extraordinário e um adesivo especial aderindo ao recurso extraordinário, ok, pessoal? Então, a respeito de recurso adesivo, é só isso que a gente tem para falar. Esqueçam daquela parte, eu coloquei no slide número 44 para vocês um asterisco com a expressão salvo interesse recursal eventual. A gente não vai trabalhar com essa questão do interesse recursal eventual, porque é só uma posição doutrinária, e o interesse recursal eventual ele serve basicamente atualmente, né, no Código de Processo Civil, apenas para orientar a interposição da apelação subordinada da parte vencedora dentro das contrarrazões, que é algo que nós já falamos ao tratarmos do cabimento do recurso de apelação, né? Então, deixamos o interesse recursal eventual aqui para o recurso adesivo, porque, repito, recurso adesivo, conforme disposição legal, só é admitido no caso de sucumbência recíproca, né? Então, quando a sucumbência apenas por uma das partes, via de regra, não se admite recurso adesivo, beleza? Para concluir a nossa aula, pessoal, só lembrar um pouquinho do procedimento de julgamento dos recursos no tribunal. Depois vocês vão dar uma lidinha para mim nos artigos 929 a 946, que vão tratar da ordem dos processos no tribunal. O 932, vou só destacar alguns dispositivos importantes aqui. O 932 é importante porque ele fala dos atos que incumbem ao relator, a gente já tratou deles aqui, né? Incumbe ao relator dirigir os procedimentos no tribunal, homologando acordos, se eles forem celebrados. Incumbe ao relator apreciar pedidos de tutelas provisórias no recurso, efeito suspensivo, antecipação de tutela recursal, né, medidas de urgência nos recursos. O relator que é o órgão incumbido de prolatar esse julgamento. Não conhecer de recurso, então ele faz juízo de admissibilidade, conforme a gente já comentou também, de modo que, se houver possibilidade de se evitar a inadmissibilidade de recurso com a correção de um defeito de regularidade formal, incumbe ao relator intimar a parte recorrente para corrigir o defeito no prazo de 5 dias, isso em observância ao princípio da primazia da decisão do mérito, né? Incumbe ao relator verificar se é o caso de julgamento monocrático de mérito, né? Negando o provimento a recurso quando ele estiver contrário a súmulas, a padrões decisórios vinculantes, ou dando provimento ao recurso quando ele estiver de acordo com súmulas e padrões decisórios
vinculantes, é o que está nos incisos 4º e 5º do 932, né, que a gente também já tratou. Incumbe ao relator ainda decidir incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ele for instaurado junto a tribunais, determinar a intimação do Ministério Público, se for o caso de intervenção do MP, que se dá nos casos que tratem de interesses incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e conflito de terra, né? E exercer outras atribuições que eventualmente forem impostas a ele por ocasião do regimento interno. Bom, o 933 também é importante, ele vai dizer que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada e que deva ser considerada no julgamento do recurso, ele deve intimar as partes para que se manifestem sobre essa questão no prazo de 15 dias. Isso aqui é a observância do contraditório como a garantia de não surpresa. Isso significa que o relator ele não pode acolher questões de ofício que não tenham sido submetidas ao debate prévio das partes, ao exame prévio da parte, né? Esse dispositivo diz ainda que se a constatação dessa questão ocorrer durante a sessão de julgamento, o julgamento deve ser suspenso, a fim de que as partes tenham a possibilidade de exercer o contraditório delas, influenciar e não ser surpreendidas, né? O 938 também é importante, ele diz que a questão preliminar que eventualmente gera inadmissibilidade do recurso, ela deve ser decidida antes do mérito, né? Então, questões relativas à admissibilidade de recurso, intempestividade, ausência de preparo, todas devem ser decididas antes do mérito, assim como questões que geram extinção do processo em resolução de mérito, né, ilegitimidade de parte, nem inépcia da inicial, tudo isso é preliminar, assim como na apelação, a impugnação de decisões interlocutórias também deve ser suscitada em preliminar, e as preliminares são sempre julgadas, decididas antes do mérito, beleza? Se houver necessidade de produção de prova no juízo de primeiro grau, o relator deve suspender o julgamento e converter o julgamento em diligência, a fim de determinar o retorno dos autos para o primeiro grau. Não estou falando de anulação da sentença, não. Estou falando que se o tribunal, por exemplo, para apreciar o recurso, depender de alguma prova que deve ser produzida não pelo tribunal, mas pelo juiz de primeiro grau, ele pode converter o julgamento em diligência para se realizar a prova no primeiro grau. Produzida a prova lá, voltam-se os autos para o segundo grau para poder julgar. Beleza? O que mais? 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela incompatível, o procedimento recursal segue para julgamento da matéria principal, sobre a qual devem se pronunciar todos os juízes que forem vencidos na preliminar. Na verdade, todos os participantes do julgamento devem participar do mérito, se não for o caso do julgamento do mérito, se não for o caso de prolação de decisão monocrática, né? Os votos dos juízes, eles podem ser alterados até o momento de prolação do resultado do julgamento pelo presidente. Então, o julgamento ele se encerra a partir do momento em que o presidente anuncia o resultado, né, e designa um relator para redigir o acórdão. Se o relator for voto vencido, o presidente da sessão vai designar outra pessoa para redigir o acórdão, mas geralmente o relator costuma ser vencedor e ele mesmo redige o acórdão, a não ser que ele tenha sido voto vencido. E aí o relator vai designar outro desembargador para ser autor do acórdão, né? Geralmente o autor do acórdão, relator, é o desembargador que profere o primeiro voto vencedor. O voto, então, pode ser alterado até que haja prolação do resultado pelo presidente. Eu já disse para vocês, a apelação e agravo de instrumento são julgados sempre por 3 juízes, né? Que 3 desembargadores, perdão. Um
relator, um vogal e o segundo vogal. O voto vencido deve ser necessariamente declarado. Então, geralmente, como eu disse para vocês que é comum a gente ter julgamento com unanimidade, só tem o relator que trabalha mesmo. Ele elabora relatório e voto, e os outros, nos votos, só colocam lá um de acordo. Eles não fundamentam nem nada, não constroem um voto completo, só colocam de acordo. Contudo, se um dos desembargadores decide suscitar divergência, proferir voto contrário ao do relator, ele tem que construir o voto completo, né, dizendo por que ele está divergindo. O agravo de instrumento é sempre julgado antes do recurso de apelação, se for interposto no mesmo processo, porque o agravo de instrumento pode importar na modificação da sentença. Então, imaginem que num determinado processo eu tenha ficado descontente com uma decisão de tutela provisória e decidi interpor agravo de instrumento. Interpus agravo. Foi lá para o tribunal o agravo, só que o processo continuou tramitando no primeiro grau e já houve prolação de sentença. O meu agravo ainda não foi julgado. Eu perdi na sentença e decidi interpor recurso de apelação. Foi, então, o processo todo para o tribunal, só que está pendente julgamento um agravo. Qual vai ser julgado primeiro, o agravo ou a apelação? Sempre o agravo. Por quê? A depender do resultado do agravo, pode ser que a sentença prolatada no procedimento do primeiro grau seja desfeita, anulada por um vício que foi constatado aí na decisão interlocutória proferida anteriormente. Beleza? Já falamos da técnica de julgamento estendido ou ampliado, que está prevista no 942, que diz que quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento deve ter prosseguimento em sessão a ser designado com a presença de outros julgadores em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Então, toda vez que o julgamento for por maioria, não for por unanimidade, ele não se encerra na primeira sessão, é marcada uma outra sessão, convocados mais 2 julgadores a fim de que haja possibilidade de reversão do resultado inicial, né? Dissemos também que essa técnica de julgamento ela não é aplicada apenas à apelação, ela também é aplicada às ações rescisórias quando o resultado for a rescisão da sentença. Então, se a ação rescisória é acolhida para rescindir com a sentença proferida e o julgamento da ação rescisória tivesse dado por maioria, ele também não se encerra na primeira sessão. É designada uma nova sessão, convocados outros julgadores para poder haver possibilidade de reversão do resultado inicial do julgamento. E também o julgamento ampliado é aplicado para a hipótese de agravo de instrumento manejado em face de decisões interlocutórias que tratem de mérito, né? Quando o resultado for a reforma da decisão, né? Então, nos agravos de instrumento especificamente manejados no caso do 1015, inciso 2º, ou seja, contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito, interlocutórias que julgam pedidos, pretensões, né? Se o agravo de instrumento for acolhido para reformar a decisão interlocutória e o julgamento for não unânime, for por maioria, ele também não se encerra na primeira oportunidade. Eu vou designar outra sessão, convocar outros julgadores para haver possibilidade de reversão do resultado inicial. Lembrando que essa técnica de julgamento ampliado ela foi criada para substituir um recurso que foi extinto pelo CPC de 2015, que é o recurso de embargos infringentes, né? Eles existem em regimento interno do STF, mas é fato que no segundo grau, por disposição do CPC, não existem mais, né, os embargos infringentes, que era um recurso cujo cabimento ficava condicionado à ocorrência de julgamentos não unânimes em recurso de apelação e em ação rescisória no passado, né? O que é bem semelhante aqui à técnica de julgamento ampliado. Só que o recurso de embargos infringentes ele dependia de vontade, ele só era interposto se a parte quisesse, a parte se sentisse prejudicada e quisesse interpor. Na técnica de julgamento ampliado eu não tenho recurso, o que eu tenho é necessariamente por dever de ofício a obrigação de o tribunal designar uma nova sessão caso o julgamento da primeira sessão tenha sido não unânime nas hipóteses de apelação rescisória e agravo de instrumento contra a decisão de mérito. Beleza?
O julgamento ampliado não se aplica a decisões que não forem unânimes em IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, nem em remessa necessária e nem em decisões de plenário ou de corte especial do tribunal. Então, não cabe em IRDR ou assunção de competência, o IAC também não cabe em remessa necessária, nem em julgamento proferido por corte especial ou por plenário de tribunal. Ok, pessoal? E aí, o que se tem que avaliar nesse julgamento estendido é se ele não compromete significativamente o princípio da duração razoável do processo, né? Há uma tensão constante aí entre duração razoável e a possibilidade de se oferecer à parte um julgamento com maior segurança jurídica. Por quê? Essa ideia do julgamento estendido foi justamente possibilitar que a parte tivesse a possibilidade de obter um julgamento mais seguro, porque quando eu não tenho unanimidade, eu tenho divergência, quer dizer que há possibilidade de reverter o resultado. E se eu tenho 2 sessões de julgamento, eu forneço uma maior segurança jurídica no tocante ao resultado para a parte, né? Mas será que isso não violaria a duração razoável do processo? Não seria desnecessário esse ato se a intenção do legislador foi justamente extinguir os embargos infringentes, porque eles eram um recurso muitas vezes utilizado de maneira protelatória? Por que criar essa ideia de julgamento estendido? Na minha opinião, pessoal, o julgamento estendido acabou não atendendo a finalidade dele, que é de gerar duração razoável, porque na maioria dos casos hoje, para que o tribunal evite a segunda sessão de julgamento, o que ele faz? Ele já vai com o julgamento de forma preparada, né, unânime. Ele já dá um jeito de conseguir unanimidade antes de levar o processo para a sessão de julgamento. E aí quase sempre eu não tenho a aplicação do 942. Ok, pessoal? Por hoje é só. Semana que vem a gente vai fazer um exercíciozinho que já até está disponível para vocês, para a gente trabalhar os aspectos que nós estudamos na teoria geral dos recursos, junto com o recurso de apelação, e na sequência nós viremos com a nossa segunda modalidade, espécie recursal de recurso espécie, que é o agravo de instrumento, super polêmico na atualidade, que desafia uma série de questões aí que a gente vai pontuar oportunamente, ok? Bom final de semana para vocês e assistam a live já já. Tchau, tchau.